Uma linda menina de 16 anos chamada Britney, cuja vida terminou tragicamente por uma traição insondável. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. O caso Britney Ulac. Gabrielle Lynn Ulac, era chamada de Britney, nasceu no dia 4 de junho de 2003, em Colorado Springs, Colorado. Ela era filha de Alicia Tallrust e James Ulac, e tinha dois irmãos, um mais velho, que ainda morava no Colorado, Austin Tallrust, e o irmão mais novo chamado James Ulac. Eles cresceram em Spring Creek. Spring Creek é uma cidade pequena e bonita que fica situada nos arredores de Elk, Nevada, a cerca de 15 minutos de carro das montanhas Ruby, e é um lar para as famílias que vêm de gerações de fazendeiros e mineradores. A família da Britney se mudou do Colorado para Springs em agosto de 2010. O Jim, o pai dela, se mudou com a família para lá para que ele pudesse sustentar a família como minerador de ouro, e todos pareceram realmente aproveitar, especialmente as crianças. Elas acharam que era um lugar muito divertido para se viver. Segundo a família, a Britney tinha uma mistura perfeita de um coração amoroso e uma alma picante de salsa. Ela era apaixonada por cavalos. Ela adorava andar de bicicleta e fazia isso sempre que era possível. A Britney ficava mais feliz quando participava de algum tipo de trabalho de cowgirl. Ela estava sempre pronta para participar e ajudar no treinamento, preparação e alimentação dos cavalos, no rancho To You, onde passava boa parte do seu tempo livre. Nunca era preciso pedir 2 vezes para ela ajudar com a marcação do gado, a condução do gado e principalmente qualquer coisa relacionada no trabalho da fazenda. Ela era sempre a primeira a colocar a sela no cavalo e ficar pronta para partir. A Britney também adorava flores e estava sempre colhendo uma flor e dando para quem estava por perto. E ela dizia que não importasse quanto ruim fosse o dia em que você esteja, receber uma flor vai fazer você se sentir melhor. Ainda segundo a família, a Britney tinha a moral elevada, era bastante independente e adorava simplesmente passear com seu cavalo para o campo por horas e fazer suas próprias coisas. E aos 16 anos, ela era realmente madura, com forte senso de responsabilidade e como trabalhar duro. Ela e o irmão também eram basicamente como se fossem melhores amigos. A Britney era apenas 1 ano e alguns meses mais velha do que o James, então eles cresceram juntos e muito próximos. Toda a família era muito unida. Mesmo quando seus pais decidiram se separar, a mãe deles se mudou, mas ela morava perto para que eles pudessem manter um relacionamento próximo e continuar criando os filhos juntos, para que eles realmente não sentissem tanta perturbação ou mudança na família, as crianças, né? A Britney trazia à tona o que havia de melhor nas pessoas. Ela era divertida, era boba, alegre e realmente fazia as pessoas sentirem que poderiam ser o que elas quisessem, sem qualquer tipo de julgamento. Seu plano depois de se formar na Spring Creek High School seria ingressar na Marinha e também estudar aconselhamento para que ela pudesse ajudar militares que sofriam de problemas de saúde mental. Em 2020, infelizmente, ela estava sofrendo bullying e passou a estudar em casa. A sua melhor amiga de infância disse que havia algo naquele ano em que todos estavam sendo muito maus com ela. Ela disse que percebeu que todos estavam contra ela e ela estava passando por um momento muito difícil. Mas a Britney conseguiu um grupo de amigos bem forte e sólido, com quem ela se abria e passava algum tempo. Ela também gostava de passar muito tempo em rodeios, onde ela conhecia outras pessoas com interesses em comum. Uma dessas pessoas era um jovem chamado Bryce Dickey. O Bryce era alguns anos mais velho do que ela. A Britney considerava ele como se fosse um irmão mais velho. E era assim que ele se referia a ela. Ele estava em um relacionamento há mais de 2 anos, então isso era estritamente amizade e provavelmente foi por isso que ela e os pais se sentiram mais confortáveis com ele sendo tão próximo da Britney. Ele era tipo o cowboy tímido que sempre fazia questão de que ela chegasse em casa na hora certa e ficava de olho nela. Seus amigos diziam que ele era uma pessoa muito compassiva, o tipo de cara que daria camisa para qualquer amigo que precisasse. No domingo, dia 8 de março, no início daquela tarde, o pai da Britney teve um ensaio com a banda dele de heavy metal. E a Britney decidiu que queria ir junto ao ensaio. Ela e o pai eram extremamente próximos, e eles eram muito parecidos, como se a Britney fosse a cópia do próprio pai. Então ela foi com o pai e ficou com a banda enquanto eles ensaiavam por um tempo. Ela estava brincando com eles de maneira despreocupada, fazendo eles rirem, e durante o ensaio ela também estava usando o Snapchat, conversando com seu amigo, Bryce. Naquele momento, a Britney convidou ele para sair com ela. O Bryce chegou ao local antes de terminar o ensaio, e a Britney disse para o pai dela que os dois iam sair um pouco, e depois o Bryce ia deixá-la em casa, como ele sempre fazia. Só que quando o Jim voltou do ensaio da banda, ele estava esperando encontrar a Britney em casa, mas ela ainda não tinha chegado. E já eram 19 horas e 30 minutos.
Ele começou a ficar preocupado e fez uma ligação para o telefone dela, mas entrou diretamente no correio de voz, o que preocupou mais ainda, porque o telefone dela era um tipo de telefone que não desligava. O Jim então ligou para a ex-esposa, só para ver se talvez ela tivesse ido até lá e esquecido de verificar o celular e de avisar ele. Mas a Alicia, a mãe da Britney, também não tinha notícias dela. A mãe então tentou ligar para o telefone dela, o mesmo aconteceu, foi para o correio de voz. A Alicia, assim como o Jim, ficou preocupada, porque o telefone da Britney nunca ficava desligado. Ela era muito responsável. E se por algum motivo ele tivesse desligado, ficado sem bateria, ela teria entrado em contato para avisar e fornecer o número de um contato com quem ela estava. Eles perguntaram ao irmão dela, o James, se ele teve notícias dela. E ele disse que não. O pensamento inicial do Jim foi que estava tudo bem, nada de ruim tinha acontecido. Até que a Alicia, a mãe da Britney, disse para ligarem para o Bryce e ver o que estava acontecendo, só para ter certeza de que ela estava bem. Então ele mandou uma mensagem para o Bryce perguntando onde a Britney estava. Ele recebeu uma resposta de volta do Bryce dizendo que ele tinha deixado ela na escola. Ele perguntou com quem a Britney estava. E o Bryce disse que não conhecia, disse que não prestou muita atenção. Segundo o Bryce, era um cara branco, alto, com aparência de cowboy. Quando ele soube que a Britney ainda não estava em casa, ele ficou preocupado. Ele mandou uma mensagem de volta para o James, o irmão da Britney, e disse que iria chamar os amigos para fazer uma equipe de busca. Ele disse que se sentia muito culpado por não ter deixado ela em casa. Mas ele também disse que a Britney havia dito a ele que não se preocupasse em levar ela de volta porque ela ia ligar para o pai para ir buscar ela na escola mais tarde. E ele também disse que esse cara tinha uma caminhonete. Então ele achou que estava tudo bem. Mesmo que ela não chamasse o pai dela, o cara poderia entregar ela em casa. O James concordou e pediu para que ele descrevesse a caminhonete. Ele descreveu a caminhonete como um feio Ford F-150 verde, modelo mais velho. Então agora o pânico começou a se intensificar, porque ninguém na família ou no grupo de amigos próximos sabia quem era esse cara ou quem dirigia essa caminhonete. Eles ficaram acordados a noite toda ligando para tentar encontrar ela. E uma das amigas da Britney mencionou isso. A Britney disse a ela que estava conversando com um cara que tinha conhecido recentemente e o nome dele era JT. Era só o que ela sabia. Ela não sabia o sobrenome dele, não sabia o que ele dirigia, nada disso. Mas sabia que a Britney estava interessada em um cara chamado JT. Dessa vez eles decidiram que não se tratava apenas de uma explicação inocente de que o telefone dela morreu. E ela esqueceu de fazer uma ligação para a família. Eles decidiram ligar para o xerife e fazer um relatório de pessoa desaparecida. Um policial saiu e se encontrou com a família de Britney. A sua família descartou a suposição de que ela era apenas uma adolescente agindo de forma rebelde. Isso era extremamente estranho para ela. Ela sempre foi muito boa comunicadora e extremamente responsável. Então as suas preocupações foram levadas muito a sério. Quando os policiais descobriram que ela foi vista pela última vez em Spring Creek High School, quando o Bryce a deixou, e que ela possivelmente estava com um cara chamado JT, eles entraram em contato com o Bryce e pediram para que ele pudesse encontrá-los na escola, para que eles pudessem seguir as pistas que deixaram lá. O Bryce encontrou eles na escola e repassou tudo o que ele disse. Que quando eles se encontraram, eles realmente não tinham um plano, como a maioria das vezes que eles saíam. Eles apenas decidiram que eles iriam dirigir por Spring Creek por algumas horas, e ele disse que quando dirigiram, ele recebeu uma ligação do seu pai, pedindo para que ele voltasse para casa. Então ele disse para Britney que precisava ir para casa, e ela perguntou se ele poderia deixar ela na escola, que ela iria se encontrar com um novo amigo. Ele disse que não tinha certeza se o nome dele era JT. Ele não perguntou sobre isso. Ele disse que gostaria de ter perguntado. Ele também disse que eles chegaram na escola, ele viu um cara alto com um chapéu de cowboy e uma caminhonete verde. Ele disse que pela última vez que viu a Britney, ela estava caminhando até a caminhonete e eles estavam apenas conversando. Então ele não tinha certeza se ela realmente entrou no veículo, porque naquele momento ele partiu e voltou para casa. Infelizmente, ele também não conseguiu o número da placa, então a polícia foi a público pedir ajuda aos moradores locais. Por ser uma cidade muito pequena, todos conheciam todos e alguém poderia saber de algo. A operadora de celular da Britney fez uma pesquisa de ping no seu telefone para tentar encontrar a sua última localização. A operadora de telefonia celular foi capaz de dizer que o seu celular estava tocando na Boyd Kennedy Road, que fica a cerca de 8 km a leste da escola de ensino médio. Então foi para lá que eles direcionaram a pesquisa. Porém, era muita terra rural para cobrir. Não seria uma tarefa muito fácil de fazer. Os amigos e os familiares da Britney estavam todos tentando fazer tudo o que eles pudessem para encontrá-la. Eles estavam dirigindo para cima e para baixo em trechos extremamente longos da estrada e eles postaram mais de 500 panfletos nas cidades vizinhas. Eles também criaram uma página de pesquisa no Facebook. No meio de todo esse estresse, a mãe da Britney recebeu uma mensagem de um número que ela não conhecia e que dizia que estava com a filha dela. E que se ela não mandasse $25 mil, ele daria a garota de alimento aos cachorros dele.
esse número não mandou somente essa mensagem, teve uma mensagem pior depois, dizendo coisas muito mais pesadas, se é que isso fosse possível. Ela imediatamente chamou a polícia. Eles apenas disseram, ok, para de mandar mensagem para essa pessoa, vem até a delegacia para que a gente possa tentar rastrear de onde vêm as mensagens. Quando a Alicia foi até a polícia, e enquanto eles tentavam rastrear de onde vinham as mensagens, tentando extrair os dados, o tenente recebeu uma ligação. Era de um grupo de busca de moradores locais que estavam procurando pela Britney, e se depararam com uma descoberta comovente. Enquanto eles dirigiam, vasculhando uma área chamada Burner Basin, que ficava a cerca de 29 quilômetros de distância da cidade, eles avistaram o que pensavam ser uma grande quantidade de sangue na beira da estrada. Eles saíram para ver, porque o sangue estava bem escuro, então já estava lá há um tempinho. E alguns metros longe dessa área, eles viram no mato uma lona azul que parecia ter um corpo debaixo dela. Imediatamente, os detetives foram mandados para esse lugar e foram informados do que estava acontecendo. A mãe da Britney estava na delegacia tentando descobrir de onde vinham as mensagens de resgate. Ela estava em uma sala de entrevista que estava sendo gravada. E um dos detetives técnicos que entrou na sala disse que eles precisavam sair, porque eles tinham que ir a um local de onde um corpo acabava de ser encontrado. Sem saber se era a Britney ou não era, ela disse que simplesmente sentiu a intuição de mãe de que era a filha dela e ela simplesmente desabou. Infelizmente ela estava certa, a intuição maternal estava correta. A pessoa sobre aquela lona era a filha dela, a Britney. Antes de qualquer coisa ser confirmada, toda a cena foi bastante reveladora. Havia um chaveiro encontrado por perto, que era da Britney e tinha o nome dela nele, e havia indicações bastante visíveis de que ela havia sido abusada. Suas calças e a calcinha estavam puxadas em volta dos tornozelos, e ela também tinha um ferimento grave no pescoço. Perto do corpo também foi encontrada uma embalagem de camisinha. E como eles estavam pesquisando naquela área, eles encontraram um arbusto suspeito, com uma corda pendurada. Atrás desse arbusto eles encontraram um preservativo usado. Essa constatação foi devastadora para todos na comunidade. Por se tratar de uma cidade muito pequena e por todos conhecerem todos, a empatia acaba aumentando. O seu vizinho é uma pessoa, não é um número. O Bryce escreveu em uma postagem no Facebook no dia 13 de março. Ontem todos nós recebemos notícias que nos fizeram cair no chão. Por volta das 8 horas da manhã, todos nós começamos a nos reunir na minha casa para chorar e lamentar pela vida da Britney, o que foi tirada muito cedo. Naquele dia chorei de dor e alegria. Eu gostaria que ela tivesse visto a quantidade de nós que nos reunimos para homenagear você, mana. Nós te amamos muito. Apenas saiba que você nunca será esquecida. Todas as pistas recolhidas até aquele momento estavam esperando resultado, principalmente as amostras de DNA. O número de telefone que estava mandando uma mensagem para a mãe da Britney, Alicia, sobre a filha, infelizmente, esse era um número falso. Não vinha nem de Nevada, e era de alguém que estava mexendo com a família. Ou seja, algum perturbado. Quando, ao procurar o garoto com quem a Britney foi se encontrar, o JT, ninguém conhecia nem tinha ouvido falar. O único JT que era amigo da Britney estava no Alasca no momento do desaparecimento dela. A polícia chegou a investigar outros JTs, por ser um apelido muito comum, mas quando eles cruzaram com caminhonetes F-150 foram encontrados só 2. Ambos eram trabalhadores de rancho, o que era comum em uma área que tinha muita gente vindo da cidade em busca de trabalho, de um lugar para ficar. Isso podia durar alguns dias, algumas semanas, meses, anos, mas esses 2 trabalhadores do rancho não estavam na área quando a Britney desapareceu. Então toda essa investigação estava de volta a estaca zero. E então os detetives voltaram para a família dela. A polícia estava perguntando se tinha algum outro garoto na vida da Britney. E a mãe disse que havia um menino que ela tinha sido apaixonada alguns meses antes. Ele definitivamente fazia a vibe cowboy e tinha um bom carro. Mas ele terminou com a Britney quando ele quis avançar no relacionamento fisicamente e ela não. Parece que a Britney ainda permanecia muito próxima desse cara e da irmã mais nova dele. Uma noite, enquanto a Britney e a irmã dele estavam dirigindo, elas entraram num acidente de carro quando alguém estava dirigindo distraído e bateu no carro da Britney. Parece que esse cara ficou chateado e falou coisas bem pesadas para ela, tipo que gostaria que ela tivesse morrido no acidente. Uma noite ele disse a ela que mal podia esperar até que descobrissem que ela tinha sido enganada e assassinada no deserto. 3 meses depois ela foi encontrada com uma camisinha do lado do seu corpo sem vida. Mas ele também foi excluído quando conseguiram provar com videovigilância que ele teve no trabalho o dia todo em que a Britney estava desaparecida. Nesse ponto, a vigilância acabou sendo muito importante. Nesse caso, eles começaram a ver imagens de vigilância na área, tentando encontrar um F-150 verde, que entrasse na direção de onde o corpo foi encontrado. Da escola até o lugar onde a Britney foi encontrada, felizmente para os detetives, havia apenas uma maneira de chegar, e isso era pela Boyd Kennedy Road.
Aconteceu de haver uma estação de gás que tinha uma câmera apontada diretamente para aquela estrada e que também apontava exatamente na direção onde estava a escola secundária. Eles olharam quadro a quadro para não perder nada e não viram nenhuma caminhonete F-150 verde, nem entrando nem saindo nos arredores da escola em direção a Berners Basin, pela Boyd Kennedy Road. O que eles viram foi a picape do amigo da Britney, a Silverado azul do Bryce. Isso não foi uma surpresa, só que eles estavam esperando a caminhonete entrar na escola, como ele disse que fez, e depois sair e ir para casa. Mas em nenhum momento ele entrou na escola. Ele passou pela escola e se dirigiu para o Berners Basin, onde a Britney foi encontrada. Essa filmagem aconteceu apenas alguns minutos depois deles terem saído do ensaio da banda do pai da Britney. O Bryce disse que eles ficaram andando por algumas horas, mas a caminhonete foi filmada 30 minutos depois que ele pegou a Britney no ensaio da banda do pai dela. Os investigadores entraram com um pedido para os dados do celular do Bryce. Eles queriam ver se ele estava junto com o celular da Britney. Eles queriam rastrear o telefone dos dois desde o momento em que o Bryce pegou a Britney no ensaio da banda. Através do provedor de celular, eles foram capazes de rastrear os dois telefones juntos a partir do ponto de onde ele a pegou até o local exato onde o corpo dela foi encontrado. Os policiais, sabendo do envolvimento de Bryce, imediatamente chamaram ele e pediram uma amostra de DNA para eliminar ele. Ele imediatamente concordou. Os resultados voltaram. O DNA que foi retirado debaixo das unhas da Britney também correspondia ao DNA encontrado na camisinha descoberta na cena do crime. A camisinha tinha DNA da Britney por fora. A polícia chamou Bryce para uma nova entrevista, depois que eles estavam em posse dos resultados do DNA. Eles perguntaram se os dois já haviam tido intimidade um com o outro, e ele disse que não, que via a Britney como uma irmã mais nova. O detetive estava querendo esclarecer as coisas. O detetive ainda insiste que, desse modo, não deveria ter nenhum DNA dele associado ao assassinato dela. O Bryce concorda. Ele achou que havia se livrado do preservativo, por isso a certeza deles não terem provas contra ele. Nesse momento, o detetive informa para ele que foi encontrado um preservativo na cena do crime e que esse preservativo tinha o DNA dele por dentro e o DNA da Britney por fora. Ou seja, esse preservativo tinha sido usado. Nesse ponto ele muda de história, dizendo que naquele dia específico a Britney estava flertando com ele. Segundo Bryce, ela o beijou e fez sexo oral nele. À medida que os policiais o pressionaram para dar mais detalhes sobre a história, mais ele se enrolava e mudava de assunto. Ele disse que depois deles ficarem juntos, ela ainda insistiu em sair com outro cara, que encontrou com eles na Boyd Kennedy Road, que esse cara pegou, mas que ele não tinha prestado atenção nele. Os detetives então disseram a ele que ele esperava que eles acreditassem que houve algum tipo de interação sexual dela com ele e com outra pessoa que deixou ela no mesmo lugar onde a camisinha dele estava. Eles disseram que não fazia sentido, pois o DNA dele estava na camisinha, nas unhas e em um ferimento que ela tinha no pescoço. Depois da prisão do Bryce, em 19 de março de 2020, os detetives também executaram um mandado de busca para a residência dele, para o veículo, e encontraram um par de botas ensanguentadas em seu armário, que apenas o ligavam ainda mais ao assassinato. Eles também encontraram uma faca, a suposta arma do crime, no porta-malas e um moletom manchado de sangue na caixa de ferramentas da caminhonete dele. Quando os pais da Britney souberam do que realmente aconteceu, eles ficaram chocados, pois havia sido o amigo que ela confiava e que eles também confiavam. 2 anos após o assassinato de Britney, no dia 9 de maio de 2022, Bryce Dickey foi a julgamento e uma das pessoas que depôs foi a ex-namorada do Bryce. Ela pintou uma imagem diferente do que algumas pessoas fizeram. Ela o descreveu como um cara muito agressivo. Ela disse que durante seu relacionamento ele a sufocou pelo menos 4 vezes, e na verdade uma das últimas vezes que ele a sufocou foi na noite da vigília da Britney. O julgamento durou 9 dias e o júri pôde ver que a única pessoa que tinha motivo para prejudicar a Britney, impedindo ela de denunciar a agressão que ela tinha sofrido, era o Bryce. Então eles voltaram com o veredito depois de menos de 4 horas de deliberação. Bryce Dickey foi finalmente condenado e sentenciado à prisão perpétua com liberdade condicional após 20 anos, pela acusação de assassinato. Ele também recebeu 20 anos pelo uso de arma mortal e 10 anos pela agressão sexual. Atualmente ele está encarcerado no Centro Correcional Lovelock. A mãe da Britney conseguiu confrontar o Bryce no julgamento, e ela disse que ela acreditou nas mentiras ridículas e na história sobre a caminhonete verde, e que ele deixou ser confortado por ela sabendo que ele havia enganado e assassinado a filha dela. Ela disse que esperava que a culpa o destruísse por dentro e o levasse ao caos completo, como estava a mente dela naquele momento. O Bryce nunca deu um motivo para o crime, mas por mais que ele tivesse uma namorada de longa data, pouco antes da morte da Britney ele havia se declarado para ela, dizendo que a amava. Parece que ela agradeceu, mas preferiu que ambos continuassem amigos. E ao que parece, isso não foi suficiente para ele. E parece também que o amor dele não era tão grande assim.
Parece que o Bryce pensou que tudo bem. Se ele não pudesse ter a Britney, então ninguém poderia. A enlutada mãe de 44 anos descreveu o processo do julgamento como brutal, acrescentando que o Bryce, que ela certa vez descreveu como o irmão mais velho da sua filha, não demonstrou remorso no tribunal. Ele não demonstrou nenhuma emoção para mim, disse ela. Nenhuma mesmo. Eu fiz uma declaração de impacto que considero extremamente poderosa e ele apenas me olhou na cara como uma gárgula de pedra. Nada. A família de Ulac já teme a possibilidade de ter que reviver a morte da adolescente se Dick conseguir pedir sua liberdade condicional em 2042. Para nós, isso nunca acaba agora, disse Alicia Ulac. Agora há sempre a possibilidade de que em 20 anos possamos abrir novamente esse pesadelo e revisitar a terrível tragédia para tentar manter ele na prisão. Eu vou lutar pela minha filha, e vou lutar para mantê-la atrás das grades até parar de respirar, mas simplesmente não há alívio. Alicia descreveu sua filha como uma luz linda e brilhante, que adorava cavalos, pecuária, rodeios e andar de quadriciclo. Os últimos 2 anos foram sobreviver, não viver, disse ela. Nossas vidas têm sido muito sombrias e caóticas, sem a nossa Britney nelas. Aqui eu queria ressaltar uma coisa importante. Vocês podem ver a diferença que a polícia trata uma menina branca de 16 anos perdida de uma menina negra perdida. Eu botei um shorts essa semana e ali trata de como a polícia tratou o caso da Suzane Morales, que é uma menina latina, para como eles trataram o caso da Britney. Eles levaram a sério no caso da Britney o que os pais falaram, e isso está completamente correto. O que não foi correto é eles não levarem a sério o caso da Suzane, quando os pais disseram que ela estava vindo para casa. E eles disseram que ela simplesmente era uma rebelde que estava indo embora. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Compartilha com quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Deixe um comentário para aumentar o engajamento. Lembre-se, fiquem bem, se cuidem e beijos.